Estamos começando mais um Vida e Saúde. Você é muito bem-vindo aqui conosco. Venha, fique à vontade. Vamos tratar de assuntos que importam para você e para sua família. Dr. César Vasconcelos conosco. Ele que é o seu psiquiatra, ele que está sempre disponível aqui toda semana, vai falar sobre saúde mental e vamos ter convidado especial hoje, né, doutor? Temos uma convidada com bastante experiência nesse assunto, que já participou em outras redes de TV falando sobre isso e fica aqui com a gente porque ela vai trazer muita informação apropriada para você. É isso. Vamos falar de um assunto que incomoda, que traz preocupação nos dias de hoje. Vamos falar sobre a exploração e o abuso infantil. Como vamos cuidar das nossas crianças? Como identificar um abuso? Precisamos falar desse assunto e vamos conversar aqui com a psicóloga especialista em sexualidade, doutora Leiliane Rocha. E também você pode participar sempre desse programa, tá? A gente vai agora fazer a nossa meditação e hoje trazemos um verso muito propício para esse tema, doutor César. Salmo 91, verso 11. Esse é o salmo favorito de muita gente, talvez você saiba ele de cor. Eu aprendi a decorar já desde menina. E o verso 11 diz assim: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Amém? Olha, você não está sozinho, porque Deus, quando você pede a companhia dele, pede a presença dele em sua vida, ele realmente manda companhia exclusiva para você, livrando de perigos, livrando de situações difíceis, te ajudando a escolher o que é melhor. E não tem coisa melhor do que estar na companhia de Deus, doutor. E também pode acontecer de você dar uma escorregadela, alguma coisa acontecer em sua vida, vai machucar e Deus vai lá, levanta, vai tratar a ferida e vai te dar suporte. Esse é o nosso Deus. Olha, Vida e Saúde volta daqui 30 segundos com esse tema super importante, abuso, exploração infantil, que você precisa se antenar, precisa se informar e saber como lidar em situação de risco. A gente volta já. Viu como é rapidinho? Se eu fosse você, pegaria o seu celular agora e mandaria mensagem para todos os seus amigos, para as famílias que você conhece, que você gosta, que você ama, porque esse programa precisa estar no coração de toda a família. Nossas crianças precisam ser cuidadas, precisam ser protegidas, precisam sim de carinho, de acolhimento, mas com respeito. Vamos falar aqui sobre violência infantil, abuso infantil, e você vai entender o que precisa, como precisa lidar com as crianças, tá bom? Quero saber o seguinte, doutor César, quem está com a gente hoje, de repente, pode aproveitar a presença do senhor e também da doutora Leiliane Rocha, que já está chegando aqui, para fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida. Mas primeiro eu quero apresentar a doutora Leiliane para alguns que ainda não conhecem. Ela que é muito famosa já no Instagram, faz palestras pelo mundo todo. Obrigada pela presença, doutora, tudo bem? Ih, peraí, que o áudio não chegou. Será que tá mutado aí? Chegou? Agora chegou. Ah, maravilha! Que alegria! Muito bom estar com vocês. Quero desde já agradecer o convite. Sempre uma honra servir a Novo Tempo, essa rede que contribui tanto para as famílias, para profissionais, para a sociedade do Brasil e até fora do Brasil. Muito bom estarmos aqui para falarmos de um assunto tão importante, que é a proteção das crianças e adolescentes contra a violência sexual. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Você que não conhece ainda a doutora Leiliane Rocha, vale a pena começar a segui-la no Instagram. Se você não está no Instagram, só vale a pena estar no Instagram se você segui-la, porque ela tem um conteúdo preciosíssimo, com muita competência, ela fala com muita propriedade, de um jeito descomplicado. Aproveita então, vai lá no Instagram, @Leiliane Rocha Psicóloga, tudo junto, Leiliane Rocha Psicóloga no Instagram, segue lá e daqui a pouquinho você acompanha o conteúdo dela, mas por enquanto fica aqui com a gente, combinado?
É isso, né, doutor? Ela também está no YouTube, ela fala pessoalmente em vários locais também, Leiliane Rocha, psicóloga, no YouTube. E é muito bom ter a presença dela aqui, né, doutor César? É muito bom e a gente fica assim eu fico bem satisfeito que o nosso público, você de casa, vai realmente receber informações de pessoas que trabalham, dessa pessoa, né, ela que trabalha com isso, tem experiência, sabe o que está falando e vai ajudar. Doutor César, doutora Leiliane, muita gente usa o Vida e Saúde aqui como uma ferramenta para se informar, para se instruir, mas também para desabafar. E eu quero dar o nosso contato aqui hoje com um carinho maior, de acolhimento. Se você tem uma história que gostaria de trazer aqui, aproveitando a presença dos dois especialistas, o nosso contato está aberto para você. Já sofreu algum tipo de abuso? Já desconfiou de alguma coisa? Passou por uma situação aí que você gostaria de trazer um alerta para os demais telespectadores? Se você quer compartilhar usando o seu nome, tudo bem. Se você preferir o anonimato, a gente respeita. Mas você pode falar com a gente no nosso contato, que é 12 98266 0004. Pelo QR Code aqui, você também acessa o nosso WhatsApp ao longo deste programa, tá bom? Acho que precisamos definir, né, o que seria o abuso infantil, doutora Leiliane. Como é que a gente detecta uma situação de abuso não muito clara? Então, o abuso infantil, ele tem vários tipos, né? Tem o abuso emocional, o abuso psicológico, tem também o abuso sexual, que é a proposta do programa hoje. Dentro do abuso sexual, a gente precisa entender que o conceito dele está para além de somente tocar no corpo, nas partes íntimas da criança. O abuso sexual, ele é toda e qualquer interação de um adulto ou adolescente maior com uma criança ou um adulto com um adolescente, no qual há gratificação sexual, seja de maneira presencial ou online. Inclusive, o abuso sexual infantil de adolescentes de maneira online cresce assustadoramente, assim também como realizado de maneira presencial. E aí a gente precisa entender que esse abuso pode ser presencialmente, com contato físico e sem contato físico. E por que é importante aqui destacar isso? Porque muitos pais e até profissionais amenizam, né, diminuem as consequências do abuso só porque não houve toque. Ou porque foi um toque por cima da roupa, por exemplo. Nesse sentido, é importante a gente entender que não importa se o abuso teve toque ou não teve toque, as consequências podem ser avassaladoras, tá? Um exemplo de abuso sexual sem toque físico, para deixar claro para as pessoas. Quando o abusador fica espionando a criança quando está tomando banho, com a intenção de gratificação sexual, expõe sua nudez para essa criança, muito comum com os exibicionistas, né? Também de ver a crianças, os voyeurs. Também é abuso sexual sem contato físico, mostrar conteúdo pornográfico sexualizado para a criança com essa intenção de gratificação sexual. Enfim, a gente percebe que tem várias formas. Se a pessoa se masturba na frente da criança, qualquer interação que a pessoa deseja ter essa gratificação sexual, tocando ou não no corpo da criança, se configura abuso sexual infantil. Muito importante entender isso, porque não se consumou. E aí a gente entra numa linha muito perigosa até, porque os adultos envolvidos podem alegar que não houve uma consumação, mas o dano já foi feito, psicológico, né, doutor César? Sim, seja tocando na criança, seja não tocando na criança, porque a criança ela vai ficar exposta a essas formas diferentes de abuso e isso é muito lesivo para ela, para a mente infantil, né? E essa pessoa pode usar de forma mais violenta ou não, tem vários tipos de abusador, vários perfis, a gente vai falar sobre isso, mas realmente é tão machucador que quando eu atendia pessoas na idade adulta e que foram vítimas de abuso no passado, sexual ou outro,
é muito difícil até de lembrar disso, porque machuca tanto que a mente coloca essa dor maciça para baixo do inconsciente e a pessoa, alguém diz, olha, aconteceu isso, mas ela não consegue lembrar muito bem. Então, realmente, essas formas de abuso marcam muito a criança e levam para o futuro consequências bem dolorosas. Vamos tentar entender como é que a gente pode proteger os nossos filhos. Talvez você não tenha filhos, mas você tem sobrinhos, talvez você seja um professor, uma professora, e a gente precisa ficar atento. Doutora Leiliane, eu vou trazer aqui pontos importantes, eu gostaria do comentário de você e do Dr. César nesse momento, tá bom? Olha, é importante sempre conversar com as nossas crianças sobre as partes íntimas do corpo, e isso ainda é tabu, né, doutora? Sim, a sexualidade como um todo, ela é um tabu até hoje. É até paradoxal a gente ver num país que fala tão sexualizado, né? A gente tem muita sexualização, muita erotização, inclusive de crianças e adolescentes, ao mesmo tempo que uma conversa séria, saudável e adequada sobre sexualidade ainda é muito... As pessoas apresentam muita resistência, esse tabu, infelizmente, ainda é muito grande nas famílias, nas igrejas, na sociedade, na escola. E aí, quanto menos conhecimento os adultos têm, mais vulneráveis as crianças estão. Tá. É diretamente proporcional. Então, para nós protegermos as crianças, é fundamental a gente ter conhecimento. Conhecimento sobre o quê? Sobre prevenção ao abuso? Não somente. A gente tem que ter conhecimento sobre o desenvolvimento da sexualidade infantil, o que é esperado, o que não é esperado em cada fase. Temos que ter conhecimento também sobre como é que agem os abusadores. A gente não tem um perfil de abusadores, inclusive a literatura diz que os abusadores são assuspeitos, ou seja, pessoas que a gente não consegue suspeitar. As pessoas que estão acima de qualquer suspeita, é isso que os teóricos dizem. Uau. Mas tem alguns comportamentos que nós podemos ligar o alerta. E que se a gente souber desses comportamentos, a gente vai conseguir sim proteger mais as crianças. Porque alguns abusadores, inclusive a maioria, eles sabem da nossa ignorância sobre o tema. Por isso que eles agem livremente. Porque além da impunidade que tem em nosso país, além da descredibilização das vítimas, eles sabem que as pessoas não têm conhecimento. E aí eles se apropriam disso e agem de maneira tranquila, livre mesmo. Outro conhecimento que nós temos que ter é em relação à educação sexual da criança. Se eu entendo sobre o desenvolvimento sexual dela e como educá-la para que essa sexualidade se desenvolva de maneira saudável, eu já vou estar realizando um trabalho de prevenção ao abuso, a outras violências como o bullying, a entrada em relacionamentos abusivos na adolescência e na adultidade, e também estarei dando a base para que essa criança desenvolva sexualmente saudável, tendo em vista que o desenvolvimento sexual está totalmente atrelado ao desenvolvimento emocional. Um não acontece sem o outro. Muito legal. Nós temos isso. uma deficiência de educação emocional? Temos, mas nós temos praticamente uma ausência de educação sexual. Tendo em vista esse cenário, a gente percebe o quanto a ausência de educação sexual e a ineficiência ou pouca presença de educação emocional tem comprometido o desenvolvimento integral da criança, como também a sua proteção diante das violências vividas tanto dentro de casa como na escola, em outros âmbitos sociais. Então, como você Portanto, falou, né, Leiliane? O conhecimento sobre isso é fundamental. Como você falou, quer dizer que o Brasil e outros países têm muito excesso de sensualidade, então já é uma dica para você, mamãe, que está em casa, você, papai, evite sensualizar sua criança. Como assim? Com roupas, né? Com roupas que expõem o corpo da criança, com historinhas sensualizadas, não expõe essa criança... Conteúdo virtual, conteúdo própria virtual, música. novelas que são super sensualizadas, é uma forma de você proteger essa criança aí, né? Eu vi uma propaganda uma vez de uma
chegou na minha mão um panfleto, uma propaganda de uma loja que vende semi-joias, e era uma menina que estava ali, mas toda maquiada de uma forma pesada, cheia de joias, uma coisa assim horrível, né? Não sei como o marketing pensou naquilo ali. Então, proteja suas crianças em relação a essa exposição do corpo de forma sensual. A doutora Leiliane usa um termo que eu acho muito interessante, que é o adultizar essa criança, porque está pulando etapas aí do desenvolvimento. Mas ela atrelou uma coisa muito importante aqui, gente, a educação emocional com a educação sexual. E no seu curso, doutora, eu me lembro muito bem, eu fiz o PAS, você fala sobre sexualidade que precisa ser feita de uma maneira muito natural. Inclusive, a gente trouxe aqui, né, falar das partes íntimas de maneira adequada faz parte dessa sexualidade que precisa ser desenvolvida por nós pais, né? A gente tem aí, olha, as partezinhas do corpo, né? Uhum. A criança precisa entender, porque a educação sexual inclui também o conhecimento, como cuidar e como proteger as partes íntimas. Mas ela amplia esse olhar para o corpo como um todo. Porque tem abusador, por exemplo, que ele não toca nas partes íntimas da criança. Tem tipo de abusador que a maior excitação perversa dele é de tocar e beijar a boca da criança. É dessa criança tocar na parte íntima dele. Tem esse tipo de abusador também. E a gente precisa deixar claro para a criança que o corpo dela é importante, é especial, que o corpo dela todo é privado. A gente tem que ensinar a criança o que é privacidade. Porque a educação sexual tem alguns pilares. E esses pilares sustentam a criança informada e também o seu desenvolvimento sexual. Então, explicar sobre partes íntimas, limites do corpo, que é limite corporal, sobre respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro, privacidade, intimidade, consentimento. Nessa parte de intimidade, limite corporal, a gente vai ensinar para a criança que todo corpo é privado. O que é algo privado, filho? Por exemplo, a pracinha é pública. Todo mundo pode andar, entrar na hora que quiser. Agora, a nossa casa é privada. Só entra quem a gente quer, quem a gente convida. Tem normas aqui a serem seguidas que tem a ver com a nossa família. Trazendo para você, todo o seu corpo é privado. Ou seja, não é qualquer pessoa que vai tocar, não é qualquer pessoa que vai ver. Principalmente as suas partes íntimas. E dentro desse corpo privado, a gente tem partes mais privadas ainda e temos as partes íntimas. As partes mais privadas são quais? A boca, o pescoço, a barriga e as coxas. Por que são partes mais privadas? Porque as pessoas não podem ficar alisando, não podem ficar passando a mão nessas partes. Ninguém nessa terra pode beijar a sua boca, porque beijo na boca é um carinho de adultos que namoram, que casam, tá? Não é para ninguém ficar tocando em suas coxas, não. E tem partes íntimas. Quais são as partes íntimas? São aquelas que são cobertas pelas roupas especiais, calcinha, cueca, biquíni. Essas partes, nem todo mundo pode ver, olha. As pessoas podem ver seu pescoço, podem ver sua boca, podem ver suas coxas quando a gente tá numa praia, a gente tá com um shortinho, uma saia assim, podem ver ali brincando, ok? Agora, suas partes íntimas, não. Já percebeu que a gente não anda pelado na rua? A gente não faz xixi na rua, nem no quintal e nem na praia. Não, nem faz cocô em qualquer lugar. Por quê, meu amor? Porque são nossas partes íntimas e esses são momentos íntimos. Então, as partes íntimas ficam guardadinhas porque elas são muito importantes e especiais também. E a gente só vai fazer nossas necessidades fisiológicas, xixi, o cocô, quando? Onde? No banheiro, que também é um lugar íntimo da nossa casa. A gente sempre vai trazer a educação sexual, o corpo todo, e trazendo exemplos de fora para dentro, do macro para o micro. Certo. Porque chegar para a criança e falar só de parte íntima, fica um negócio meio solto. E Leiliane... Quando a gente traz para a vida, né? E Leiliane, interessante, tem uma experiência aqui com meus 2 netinhos, né? O Luca e Theo. Um tem 10 anos, outro tem 6 anos. E como eles convivem no condomínio que minha filha e meu genro moram, com gente de qualquer filosofia, então eles deram uma risadinha. Eu tenho muita intimidade com eles, e aí eles falaram, vou ter um palavrão. Eu aprendi o palavrão. Qual é o palavrão? Aí falou, qual é o palavrão que eu não vou falar aqui, né? E aí eu expliquei para eles, olha, vou te explicar para vocês como é que é. Esse palavrão é uma parte do corpo.
corpo. Essa parte do corpo, em medicina e tal, a gente chama de tal nome. Aí eu falei assim, não tem apelido? Eu apelido, né? Por exemplo, o pessoa chama-se José, mas você chama de Zé ou de Zezinho. Então, esse corpo, o nome normal, essa parte é esse, e tem o apelido que o pessoal chama de palavrão. Aí meio que desmistifica, né? Assim, mas você não vai ficar falando esse palavrão por aí, né? Então... Muito importante falar, inclusive usar o nome apropriado, doutor César. Conversar com a criança é super importante. A doutora Leiliane trouxe aqui um modelo de como você pode puxar a conversa com o filho, mas tem que estimular essa criança a conversar com a gente, né? Além disso, também é muito importante saber com quem os nossos filhos andam, onde tá, por quanto tempo, fazendo o quê, com quem, não sei. A gente tem que dar uma como é que fala? De detetive. Também precisa ficar de olho nas reações da criança, doutora Leiliane. E, por último, identificar se alguma coisa não está legal ali. Ó, peraí, essa marca eu não tinha visto, ou essa criança está agindo diferente. Vamos falar um pouquinho desses sinais de abuso, doutora, que podem indicar alguma coisa suspeita? A dinâmica do abuso sexual é tão complexa que não existe um sinal fora a gravidez e algumas infecções sexualmente transmissíveis que, não, aqui houve um abuso. Com a criança de 10 anos está grávida, houve um abuso. Certo. Menor de 14 anos está grávida, houve um abuso. Isso é claro. Mas nós temos sinais que, aprendendo sobre esses sinais, muitas mães, centenas de mães e profissionais que eu lido no dia a dia já descobriram casos de abuso com um post que eu fiz, com uma live que eu fiz, que eu trouxe esses sinais. E os sinais, eles podem ser físicos, comportamentais, cognitivos, relacionais. Eles podem ser também sexuais. Exemplos de possíveis, a gente sempre coloca, a literatura traz isso, né? Pois possíveis sinais de abuso sexual. É importante entender que todos os sinais que eu vou falar aqui, eles podem ser de abuso, mas podem ser de outra patologia ou outra situação de violência que a criança esteja sofrendo. Ok. Por exemplo, um dos principais, e que se eu posso falar assim, esse, fique muito atento, é mudança repentina de comportamento. Essa criança não era tão agressiva, está muito agressiva, está com sonolência ou hipersonia ou falta de sono. A criança, ela está rejeitando alguma comida. Por exemplo, atendi um caso de uma menina que adorava macarrão e de repente parou de comer macarrão. Ela tinha pavor, ela chorava para não comer macarrão. Esse é um sinal que a gente tem que estar atento. Por quê? Aí a mãe falava, que besteira, você sempre come macarrão, agora tá cheia de luxo, eu quando era pequena não escolhia nada. Tadinha da mãe, não tem conhecimento, nunca vai imaginar. E aí foi descoberto, sim, que a criança estava sendo abusada. E aí essas mudanças repentinas de comportamento, a criança está muito reclusa, a criança ela está apresentando um medo exagerado, sem motivo aparente, choro constante, sem motivo aparente. Todos esses sinais podem ser de abuso, mas podem ser de uma depressão. Eu já atendi criança com alta agressividade e era depressão na infância. Pode ser também por causa de estresse, conflitos familiares, separação dos pais, mudança de escola. Pode ser tudo isso. Qual é o meu chamado para os pais e profissionais? Nas suas hipóteses, incluam o abuso sexual, porque a maioria nem inclui, porque não passa pela cabeça, porque é um assunto que não é conversado. Os profissionais não são formados para identificar esses abusos em nosso país. Então, esses são exemplos de alguns sinais. Alguns cognitivos também. A criança tem problemas de concentração, a criança tem baixo rendimento escolar, são problema na atenção, físico também, motor. A criança está, que os pais sempre chamam, está muito estabanada, está derrubando tudo. Já tem caso de criança que estava levando muita topada. Como estudante da área, eu fui pesquisar as questões físicas, as psicológicas, mas também incluiu o abuso sexual. E em um dos casos que eu atendi, crianças com dificuldades motoras, elas estavam sendo abusadas. Porque a insegurança se instaura e o corpo responde, não tem separação corpo e mente. O que a mente sente, o corpo também sente. O corpo sente, a mente vai sentir. E aí a gente tem que estar atento a essas mudanças, o corpo da criança grita. A criança sempre conta que está sendo abusada, mas ela usa as palavras como último recurso. O seu comportamento vai denunciar isso. Se nós estivermos atentos às mudanças de comportamento da criança, a forma que ela expressa suas emoções, as demandas emocionais dela,
Se a gente tiver essa conexão com a criança, a gente vai perceber. Teve alguma mudança? Pensa, pode ser depressão, pode ser estresse, pode ser a nossa configuração familiar que não está legal, pode ser um problema na escola, mas também pode ser abuso. E também, tem que considerar. A partir disso, né? E também, né, Leiliane, muitas crianças que são vítimas de abuso, seja físico, sexual, emocional, elas começam a ter, por exemplo, medo de voltar para casa quando vai para a escola. Isso pode acontecer também. E se tem abuso físico, que sei lá, um espancamento e tal, e leva no pronto-socorro, então ali sempre aquele machucado não se explica, né? Por uma brincadeira da criança. Então, realmente é uma forma da criança. E geralmente, como a criança ela é muito acuada, ela é ameaçada, se você falar, você apanha e tudo isso, então ela vai realmente ficar tímida, não fala e vai guardando isso aí. Agora, gente, e as marcas da violência na infância vão deixar marcas profundas e duradouras que vão afetar a autoestima, os relacionamentos e também a saúde física. Como você viu aqui, a doutora Leiliane mencionou, né, que isso vai se refletir aí no físico. E talvez você tenha lutado aí contra alguns traumas e nós aqui sentimos muito. E imaginamos apenas o quanto isso pode ser difícil para você, de repente, enfrentar isso tudo sozinho. Por isso, eu quero pedir licença aqui para vocês e trazer aqui a oportunidade de uma reflexão um pouco mais profunda com a revista Esperança Sentimentos, A Ciência do Existir, que traz aqui, olha, uma proposta, uma jornada em busca de cura. Aqui tem um capítulo todo especial só sobre esse tema, gente. Na página 43 aqui, olha, violência e saúde mental. Além de oferecer conselhos práticos e caminhos para você lidar aí com essa dificuldade emocional, você também vai poder refletir e buscar a cura em Deus. É claro que um profissional, em muitos casos, é necessário, mas um começo pode ser a revista Sentimentos, A Ciência do Existir. Sabe o que é legal? Que ela pode ser sua gratuitamente. Basta ligar para cá, gente, pedir a sua agora e você vai poder refletir e também caminhar por este caminho com uma companhia segura, tá bom? 0 operadora 12 21 27 31 21 é o número para você pedir a sua gratuitamente. Vou repetir, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já com mais sobre esse assunto. Enquanto isso, você pode entrar no Instagram, @LeilianeRochaPsicóloga, para dar uma olhada no conteúdo dela, mas fica ligadinho que a Novo Tempo já traz mais vida e saúde para você, tá? Até já!